A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoados irmãos e abençoadas irmãs. Um bom dia com a paz e as bênçãos do Senhor Jesus. Uma feliz semana com a paz e as bênçãos do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo mais um Minuto com Jesus. Um Minuto com Jesus, que a mensagem de hoje vem falando sobre o jejum e oração. O jejum é algo que Jesus deixou explicado assim, ele explicou no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, e também a oração, como se deve jejuar e como se deve orar. Então vamos fechar os nossos olhos para a breve oração. Santo e eterno Pai, que no mais altos céus habitas, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pelo seu cuidado, sua proteção para conosco, pelos milagres que o Senhor já tem operado na nossa vida, na nossa mente e os nossos corações. E que agora abrimos a tua palavra, que teus santos anjos, teu Santo Espírito esteja sobre nós e dá-nos sabedoria e entendimento da sua palavra. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos, e ajuda-nos a colocarmos em prática aquilo que nós aqui aprendemos nessa manhã e neste dia. Em nome de Jesus, amém. Então, a mensagem de hoje vem falando sobre o jejum e a oração. Então, com certeza nós temos sempre que agradecer, né, mais a Jesus do que pedir. Então, se você já orou hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida hoje. Milagres, né, Deus quer operar na sua vida hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então vamos ler o que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, ali, Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, são sermões da montanha, né, as bem-aventuranças que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Daí continua Mateus 6 e Mateus capítulo 7. Então mostra aqui, vamos começar com a parte do jejum, né, e depois a oração. Como se deve jejuar? Diz aqui em Mateus capítulo 6, verso 16, como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém. Então, na hora que nós vamos jejuar, nós podemos orar e jejuar e orar no nosso quarto. Não precisamos orar e demonstrar que estamos jejuando e lavar o rosto, né? Ungir a cabeça, lavar o rosto, a fim de não parecermos que jejuamos. Então, não precisa ficar falando assim que eles estão jejuando. Então, o jejum na Bíblia é algo muito importante também para o corpo, né? Pois nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o santuário do Deus vivo, coluna, né, e baluarte da verdade. Então aqui no livro de Mateus capítulo 6 ainda fala como se deve orar. Agora vamos ler o verso 5 em diante. Como se deve orar? Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orardes, vejam que aqui Jesus mostrou a forma como devemos jejuar e a forma como nós devemos orar. Em Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de que lhe peçais. Amém. Jesus, ele sabe tudo a nosso respeito, ele sabe tudo, mesmo antes de nós pedirmos, ele já sabe. Então, quando orarmos, não precisamos demonstrar, né, que aos outros que estamos orando numa oração particular, mas tem oração pública, que daí a gente pode orar junto com as pessoas. E quando jejuarmos também, devemos lavar o nosso rosto, ungir a cabeça, para que não demonstremos que estamos jejuando. Mas se alguém perguntar, a gente pode falar que estamos jejuando, mas não, o jejum é algo para o corpo, algo
espiritual, o jejum é algo assim pessoal. Então, nós devemos participar das refeições com as pessoas, mas também devemos aprender a jejuar da maneira como Jesus nos ensinou e também aprender a orar como Jesus nos ensinou. Ele está falando aqui da oração em secreto, né? Que aquele que ora no seu quarto, fecha a porta e que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, a oração tem um verso que diz assim, né, que a oração é falar com Deus, com o nosso Pai Celestial, como um amigo. E assim como Jesus orava, ele nos deixou explicado, né, a oração do Pai Nosso, que a oração dominical está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9, que ele diz assim, portanto, né, Jesus fala, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, continuação ali no verso 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Amém. Então, vemos que nós pedimos perdão ao Senhor, né? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, nós devemos pedir perdão ao Senhor, mas também devemos aprender a perdoar, né, o nosso próximo. Pois tem aquele verso que diz também, né? Se não perdoamos e não amamos a quem vemos, como nosso Pai Celeste nos perdoará e nos amará. E como nós amaremos ao nosso Pai Celeste que ainda não o vemos. Então é importante nós aprendermos o jejum, a oração e o perdão. Então que Deus nos abençoe a prática do jejum, da oração e do perdão. Ainda no livro de João, agora capítulo 17, os irmãos e irmãs sabem que Jesus orou por mim e por você. Então Jesus orou por nós. Ele esteve aqui no mundo e fez a oração por mim e por você. Então vamos ler o que está no livro de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Diz assim, João capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, a Jesus, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, na fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens para que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, Jesus, os enviou. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que Deus nos abençoe a sermos, né, santificados na verdade. Como Jesus falou, a tua palavra é verdade. Assim como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse também, eu sou o bom pastor. Jesus também falou, eu sou o pão da vida. Então, que possamos crer em Jesus, nosso Senhor e Salvador, pessoal, cada dia mais. E assim, muito em breve, ao Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória, com milhares e milhares de anjos, e todos nós, todo olho verá, todos nós o veremos, possamos estar preparados para vivermos eternamente com Jesus no novo céu e na nova terra, que Ele tem preparado para cada um de nós, para mim e para você. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por Jesus. Amém. E que tenhamos o sangue de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar o perdão dos nossos pecados, perdão dos meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e sobre nós. Senhor, tenha misericórdia de ti e de nós. Senhor, sobre ti levante seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia na sua companhia, uma feliz semana na sua companhia, cada dia mais perto de Jesus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por Jesus. Amém. E se você viu aqui o vídeo até o final, digite um amém, eu creio, ali no final do vídeo. E assim a gente vai crescendo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. E gratidão, muito obrigado mesmo que você ainda não é inscrito, mas tem assistido os vídeos. Pois a gente sabe, né, que a boa parte dos vídeos vocês assistem, mas muitos ainda não são inscritos no canal. Então que Deus abençoe da mesma forma a cada um de vocês. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por Jesus. Amém. Vamos concluir com o verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos achar junto aqui na Bíblia. 1 Tessalonicenses fica antes de 2 Tessalonicenses e depois de Filipenses, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, que diz assim, como a mensagem de hoje é sobre o jejum, oração, diz assim, orai sem cessar. Amém. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Que Deus nos abençoe a ficarmos com essa mensagem no nosso coração e na nossa mente. Orai sem cessar, que o apóstolo Paulo fala. Podemos orar sempre, né? Orar sem cessar em qualquer lugar onde nós estivermos, a oração em pensamento, a oração pronunciada, a oração falada. Então, mais oração, mais poder. Então, que Jesus nos abençoe a confiarmos nele cada dia mais. E temos a certeza de que ele sempre ouve e atende
as nossas orações, conforme a sua santa e divina vontade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos velho sangue de Jesus, o nosso eterno Salvador, que vive e reina hoje para todos sempre, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, perdoar os meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos velho sangue de Jesus, que vive e reina hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Então sintam-se abraçados, abençoados irmãos e abençoadas irmãs, com a paz e as bênçãos do Senhor. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e sobre nós. O Senhor tenha misericórdia de ti e de nós. O Senhor sobre ti levante seu rosto e lhes dê e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor liberte a cada um dos irmãos do pecado, do vício, de tudo, das drogas, do pecado que assola a humanidade, pois Deus é amor, é justiça, e cada um de nós deve prestar contas ao Senhor, o nosso Criador, quer tenha feito o bem, quer tenha feito o mal, mas que Jesus nos abençoe a termos nele, o perdão dos nossos pecados, a certeza da salvação, perdão dos meus pecados, e possamos juntos